Boa noite a todos novamente, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus continue sendo derramada sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento único, onde nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, para celebrar o teu santo e poderoso nome, Pai. Esteja agora, Pai, nos livrando, Pai, de todas as distrações, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra e que possamos, Pai, praticá-la, colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Usa-me, Senhor, com graça e misericórdia, Pai, para que eu seja apenas um canal da Tua voz neste lugar, nessa noite, para que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja glorificado. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Hoje é o dia que nós celebramos a nossa ceia do Senhor. E Deus me direcionou para esse texto maravilhoso. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pode abrir sua Bíblia com calma, tá ok? A gente vai projetar aqui, mas se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na sua versão. Faça desse momento um privilégio que você tem de ter uma Bíblia na sua mão. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Que texto lindo. O apóstolo Paulo, ele era fenomenal. A carta do apóstolo Paulo é um tratado teológico, é a carta maior do apóstolo Paulo a uma igreja, a um determinado número de irmãos. E nós temos esse privilégio de ter em nossas mãos essa carta que tanto nos ensina e que tanto nos abençoa. Essa carta abrange um estudo da natureza do pecado humano, da solução salvífica proporcionada por Deus para esse pecado e também da obra do Espírito Santo para a nova vida cristã. Ou seja, a iniciativa divina é motivada por misericórdia e por amor de Deus. Hoje nós temos essa consciência que nós somos salvos pela graça, por iniciativa de Deus. É iniciativa divina. E vocês vão entender um pouquinho sobre isso hoje.
Então, a vida cristã é fundamentada na obra redentora de Cristo. Então, a nossa vida cristã, ela tem como fundamento, como base, a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo redentora? A sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição. Essa é a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa base. E nesse trecho da palavra, o apóstolo Paulo nos convida a refletir sobre os benefícios de uma vida justificada. Essa é a mensagem de hoje que nós vamos compartilhar. Os benefícios da justificação por meio da fé. Amém, irmãos? Ele nos mostra como esta obra de Deus impacta de forma direta a nossa vida, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo, e também a nossa relação com as diversidades da vida, com as adversidades da vida. Então, hoje nós vamos falar sobre essa justificação. E quando nós falamos justificação, o que é isso? Nós somos agora tratados como justos. Mas será que nós somos justos de fato? Se você olhar para seu irmão e olhar para essa sociedade, olhar para os crentes do mundo inteiro, nós ainda somos pecadores, porém nós somos justificados, não pelo meu mérito, pelo seu mérito, nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Então Cristo pagou a nossa conta na cruz do Calvário, amém, irmãos? E por isso nós somos chamados justificados, justos perante ao Senhor por meio de Cristo, porque a obra redentora foi dele, e por completo, suficiente. E hoje nós estamos aqui, porque tudo é para ele, tudo provém dele, tudo para a glória de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas diante desse texto lindo, maravilhoso, nós podemos compartilhar alguns benefícios dessa justificação. Pelo fato de você ser justificado, isso gera uma série de benefícios. Quem não gosta de benefícios, né, irmão? Nós queremos ser beneficiados o tempo inteiro, né? Em todo lugar, no trabalho, na igreja, ou seja, em qualquer lugar, quem não gosta de receber um benefício, um favor? E nós recebemos esse favor imerecido, que é a graça, e junto com essa graça, essa justificação que vem de Cristo, nós somos beneficiados. E o primeiro benefício que nós compartilhamos nesse texto, está lá no versículo 1, logo de cara, para você entender. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Versículo 1 vai dizer assim: tendo, pois, justificado, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse é o primeiro benefício que nós temos, paz com Deus. Antes, nós estávamos em inimizade com Deus, nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Nós éramos merecedores da ira de Deus, pelo fato de nós sermos pecadores. E ninguém pode alcançar a Deus pela sua força, pelo seu mérito, se não for pela obra de Cristo. E por isso que nós temos essa paz com Deus, um grande benefício. O mundo está no meio do caos. Agora nós temos um novo presidente nos Estados Unidos, e está o mundo todo preocupado com as guerras, ou o fim das guerras, ou o início de outras guerras, enfim, não há paz, irmãos. Eu ouvi um professor falando que, se eu não me engano, só há duas formas de ter a paz. Ou você senta para negociar a paz de uma forma, onde os dois lados são beneficiados, ou você impõe a paz em meio à guerra, ao meio aos tanques, aos mísseis. Eu tenho um poderio bélico, e eu quero paz. Se você não entrar em paz comigo, eu vou te atacar, e vou matar todo mundo, e essa é a paz que eu vou instituir. Mas nós que somos justificados, nós temos paz com Deus, irmãos. Não há benefício maior do que ter paz com o Criador, irmãos. Porque toda a humanidade está sob a ira de Cristo, de Deus. Mas nós que somos redimidos, salvos pela graça, nós estamos isentos dessa ira de Deus. E isso não é mérito meu e não é mérito seu. É mérito de Cristo. Então antes, nós estávamos em inimizade com Deus, e Romanos 3, 23 vai dizer isso. Nós éramos inimigos de Deus. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Isso aí, vamos trabalhar. Deus é mais. Mas pela fé, agora nós o quê? Desfrutamos da paz. É aquele versículo que todo mundo conhece. A paz que excede todo
O mundo não entende, irmãos. O mundo olha para a gente, vocês são loucos. Nós somos loucos, de fato. Porque nós obedecemos a mensagem da cruz. E essa mensagem, ela é loucura para aquele que não crê, para o ímpio. Mas para nós somos salvos é o quê? Poder de Deus. Então essa paz maravilhosa que excede todo entendimento, só nós que somos salvos, justificados por Cristo, salvos da ira, agora nós somos chamados amigos de Deus, somos chamados filhos de Deus, por meio dessa justificação, irmãos. Aleluia. Paz com Deus não é ausência, irmãos, de conflitos. As pessoas entendem muito mal isso. Porque agora eu sou na igreja, que eu estou na igreja, eu não vou ter mais conflito, não vou ter mais problema, agora eu vou viver no fantástico mundo da Disneylândia. Nada acontece mais comigo, eu estou isento de problema, de doenças, de conflitos. É assim que acontece, irmãos? Muito pelo contrário. Pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de professarmos a nossa fé em Cristo, nós vamos ser confrontados o tempo inteiro. A nossa fé vai ser confrontada, seja onde for, irmãos. Então, ter paz com Deus não é ausência de conflito, mas a reconciliação plena e permanentemente nele. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, e por isso nós temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus aqui, irmãos? Você tem paz com Deus, desfrute dessa paz. Isso é um grande benefício. Você encostar a sua cabeça no travesseiro e agradecer pelo dia, agradecer porque você não é mais alvo da ira de Deus, irmãos. Isso é um grande benefício para a minha vida e para a sua vida. Então, essa paz nos dá o que, irmãos? Descanso em meio à tribulação, em meio ao caos, e confiança em meio às pressões da vida, porque a vida vai te pressionar, irmãos. Nós vamos passar por dificuldade, mas grave, nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados, e paz com Deus é um grande benefício. Mas o segundo benefício, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, é acesso à graça de Deus. Aleluia, irmão, nós temos acesso direto à graça de Deus. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual nos tornamos firmes, estamos firmes. A justificação nos proporciona ou nos posiciona. Isso é lindo demais, irmãos. Pelo fato de nós sermos justificados, nós estamos posicionados debaixo da graça de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Nem para lá e nem para cá, nós estamos debaixo da proteção e da graça de Deus. Um lugar de favor imerecido, é um favor imerecido, sim, mas é um lugar de estabilidade espiritual, irmão. Se nós temos uma estabilidade espiritual, é porque nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Deus, por meio de Cristo. A graça é o sustento para o presente e a base de esperança para o nosso futuro. Tudo é graça, irmãos. Se você levantou essa manhã, graça. Você tomou um café, graça. Se você foi na praia, graça. Se você viu um pôr do sol maravilhoso ontem, é graça. Tudo é graça, Senhor. Nós devemos ser gratos o tempo inteiro pela graça do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Então, como cristãos, temos livre acesso à presença de Deus em todo momento por meio da graça. É graça. Não é o teu mérito, não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. É porque Jesus morreu na cruz para te proporcionar esse benefício da graça. Amém, irmãos? Como nós somos beneficiados pelo Senhor, e às vezes nós não percebe. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos em Romanos. Você tem paz com Deus, você tem agora acesso à graça do Senhor. Mas o terceiro benefício, esse aqui, irmãos, deixa o ímpio, deixa o mundo doido. Totalmente confuso. Sabe qual é? Glória na tribulação. Como eu falei, esse mundo está um caos. Perdido, irmãos. Caminha, passos largos para o inferno, para a perdição eterna.
mas nós nos gloriamos nas tribulações. Versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor por nós. Nos gloriamos nas tribulações. A tribulação é transformada em um instrumento de crescimento espiritual. Irmãos, isso é muito lindo. A tribulação que você tem passado está produzindo em você, sabe o quê? Crescimento espiritual. Para você se apegar mais a Deus. Para você buscar mais a Deus, para você orar, para você ler a Bíblia. A tribulação, irmãos, é um meio que Deus permite para que nós possamos alcançar o quê? Perseverança. E quando nós alcançamos perseverança, nós nos fortalecemos o quê? Na fé. Nós estamos firmados na fé, meio à tribulação. E essa perseverança, ela vai gerar uma experiência que vai o quê, irmão? Proporcionar um caráter aprovado diante de Deus. Irmãos, como isso é lindo. Ter um caráter aprovado diante de Deus, por meio da justificação de Cristo. Cristo te justificou, te salvou, para que você tenha um caráter aprovado diante de Deus. E essa experiência vai gerar também esperança. E esperança é o quê, irmãos? Uma certeza de que Deus está agindo na minha vida e na sua vida, irmãos. Mesmo quando tudo está aparecendo totalmente nublado, uma tempestade, o sol sempre vai estar lá, né, Roberta? A gente conversou sobre isso ontem. Muitas das vezes a gente não percebe, mas o sol, ele sempre está lá. É porque às vezes está nublado, porque as nuvens estão, cobrindo o sol. Mas assim como o sol está presente em todo o tempo, Deus está presente na minha vida e na sua vida, amém, irmãos? E é por isso que nós nos gloriamos na tribulação, em frente às suas lutas, com a perspectiva de que Deus está forjando algo eterno na sua vida, que Ele está moldando o seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a sua tribulação. Você e Deus, vocês conhecem, você sabe a sua tribulação. Mas o que eu tenho para dizer para você essa noite, o apóstolo Paulo tinha muita autoridade para falar de tribulação, né, irmãos? Esse homem passou por cada coisa, irmãos, para viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Passou por situações de fome, de perseguição, de açoite, de prisão. E ele vai dizer isso aqui, nessa tribulação, Deus foi sendo glorificado através da minha vida, Deus foi formando o meu caráter, um homem, para chegar à estatura do varão perfeito, da maturidade espiritual. Então a tribulação, ela vai gerar crescimento espiritual para a tua vida. Então persevere em meio à tribulação, isso é um grande benefício. Quarto benefício, irmão, que nós temos é o versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus, essa palavra é linda, Ele derramou, lindo demais, o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele próprio nos concedeu. Estão percebendo que é tudo ação sob a graça divina de Deus. O nosso papel, irmãos, é responder pela fé todos esses benefícios e tomar posse de uma vez por todas, espiritualmente falando, desses benefícios que Deus tem nos dado, porque o amor de Deus foi derramado. É lindo, né? Quando nós pensamos em algo sendo derramado por nós, em nossos corações. O Espírito Santo é o selo da presença de Deus em nós, e Ele nos assegura desse amor inabalável de Deus por nós. É o Espírito Santo que sela a nossa salvação, que nos orienta, nos conduz para uma vida espiritual abençoada, irmãos. Então esse amor é derramado, e a confirmação desse amor é pelo Espírito Santo. Você sabe que é amado, porque o Espírito Santo confirma isso no seu coração, porque foi derramado no seu coração esse amor maravilhoso.
inabalável de Deus por nós. Deus não precisaria nos amar tanto, mas Ele escolheu nos amar, irmãos. Ele escolheu mandar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Graça, misericórdia. Por isso nós somos justos diante de Deus. Em tempos de dúvida ou solidão, lembre-se de que você é amado por Deus profundamente. Amém, irmãos? Em tempo de tribulação, em tempo de solidão, nunca se esqueça que você é amado por Deus, porque esse amor foi derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, estendendo os seus braços ali, derramando cada gota de sangue naquela cruz, Ele já via você, Ele já via a minha vida, a sua vida. Tudo isso é graça, irmãos. Então, o quarto benefício é o amor de Deus sendo derramado. Quinto benefício, irmãos, nós fomos reconciliados pela morte de Cristo. É tão bonito quando nós vemos alguém se reconciliando com outra pessoa, né, gente? Quando há um familiar que está guardando um rancor, um ódio por tantos anos, pai, filho, ou mãe, filho, enfim, amigos, que acontece alguma coisa e se isolam, se afastam. É tão bonito quando nós percebemos e presenciamos a reconciliação de alguém. É lindo demais. Quando nós levamos para o campo espiritual, é lindo demais. A gente vê um ser humano sendo reconciliado com o seu Criador, com o seu Salvador, por meio de Cristo, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus se alegra quando um justo se rende ao Senhor. Quando um ímpio reconhece o seu pecado, quando ele é tocado pelo Espírito Santo, quando ele responde pela fé, essa salvação, quando ele é salvo, há alegria, louvor nos céus, irmãos, porque cada vida é importante. Então essa reconciliação, ela só é possível pela morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Versículo 6 a 8 vai dizer, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morre por qualquer pessoa, irmão. Cristo morre por pecadores. Cristo morreu por nós. A Bíblia não vai dizer que Cristo morreu por pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, eu e você somos prova disso. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Isso é um fato. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, talvez. Mas o versículo 8 vai dizer, eu gostaria que você gravasse isso, irmãos, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Quando nós éramos pecadores, afastados, ímpios. Isso aqui tira todo o mérito meu e seu diante de Deus. Não há espaço para mérito humano na salvação. Deus não salvou pessoas boazinhas, porque elas fazem caridade, ou porque elas são ótimas, porque elas pagam suas contas em dia. Não. Deus salvou pecadores, pessoas ruins, como eu e você. Porque o nosso destino, irmãos, era a ira de Deus, o inferno. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Existem muitas pessoas que querem ter uma vida perfeita para depois irem para a igreja. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de dar calote, quando eu tiver uma vida perfeita, eu vou para a igreja, irmãos. Você vai para o inferno. Venha como você está, que Cristo, a obra dele, vai transformar a sua vida. É impossível alguém ter um encontro com Cristo, com a graça, com a misericórdia de Deus e continuar igual, irmãos. Gera-se o quê, irmãos? Um novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas ficaram para, eis que tudo se fez novo, irmãos.
Mas isso só é possível porque Jesus te amou, porque Jesus resolveu, em sua graça e misericórdia, morrer por você. Eu confesso que eu não morreria por você porque você é ruim. E você não morreria por mim, porque eu sou ruim. Mas Jesus Cristo morreu por todos nós, amém, irmãos? Isso é graça, isso é um grande benefício. A morte de Cristo é o maior ato de amor já demonstrado. Ele morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos. Sim, nós éramos inimigos de Deus. Isso nos mostra que o amor de Deus não depende de quem somos, mas de quem Ele é. E Ele é gracioso. Ele pode transformar qualquer pessoa, irmãos. Até aquela pessoa que você acha que não tem jeito, Cristo pode transformar. Cristo pode salvar. Nós teólogos falamos que o céu será um lugar de grandes surpresas, irmãos. Isso nos mostra que o amor de Deus não depende de nós. Não depende do que você faz, irmãos, ou deixou de fazer. Isso depende da obra de Cristo. Ele resolveu, é iniciativa dele. Isso é lindo demais. Nunca questione o amor de Deus em sua vida. Ao invés de você fazer isso, você faz o quê? Olhe para a cruz. Quando alguém te pedir uma definição de amor, peça para essa pessoa olhar para a cruz do Calvário. Ali é demonstrado o maior amor de todos. Sexto benefício. E último. Nós somos salvos pela vida de Cristo. Nós fomos reconciliados e o maior benefício que nós temos, irmãos, não é o carro do ano, não é uma casa linda, filhos perfeitos, é a nossa salvação em Cristo Jesus, que está assegurada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Versículo 9 e versículo 11. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos o quê? Salvos da ira de Deus, por meio dele. Dele quem? Cristo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, irmãos, tendo sido reconciliados, seremos salvos da ira. Você foi salvo da ira de Deus. E não somente salvo da ira de Deus, você foi salvo da ira de Deus para viver com Deus eternamente. Amém, irmãos? Que benefício! Não tem nada nesse mundo que compre isso, irmãos. Salvação não se compra. Salvação se vive e se recebe. É um presente, é um dom imerecido. É um presente que nós recebemos. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. A obra de Cristo não apenas nos salva da ira vindoura, do tribunal de Deus, onde nós nos apresentaremos, cada um individualmente, mas nos dá segurança para vivermos nele agora, irmãos. O fato de sermos salvos nos dá paz, tranquilidade, para vivermos essa vida difícil que nós vivemos aqui. Não se esqueça disso, irmãos. Você é salvo. Nunca duvide disso. Sabe por quê? Porque você foi salvo por Deus, mediante a Cristo Jesus. Você é selado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo no ato da sua conversão. Não duvide disso, irmão. Crente que tem dúvida se é salvo ou não é salvo, precisa rever o seu conceito de fé em Cristo Jesus. Ou você é ou você não é. Amém, irmãos? Se alguém te perguntar, você é da igreja? Sou. Mas vai além. Eu faço parte de uma comunidade, mas eu sou salvo em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim. Amém? Passamos de inimigos de Deus para amigos de Deus. Deixamos a ira de Deus, agora nos alegramos na sua presença, mediante a graça, porque nós somos justificados. Viva com alegria, irmão, pois a sua salvação é completa e é segura. Ninguém pode tirar você da mão de Cristo. Ninguém. Romanos 8 vai dizer, nem altura, nem profundidade. Não é isso?
Você conhece o texto, nem morte, nem vida, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Não é no pastor não, irmãos. Não é no irmão, é em Cristo Jesus. Eu não morri por você, mas Cristo morreu. Então, para nós concluirmos, Romanos 5, esses versículos de 1 a 11, nos convida a abraçar as bênçãos da justificação, esses benefícios, paz, graça, esperança e segurança no amor de Deus. Por meio de Cristo somos reconciliados e transformados, irmãos. É muito lindo quando alguém olha para você e fala assim, nossa, você está diferente. Você realmente foi transformado. Isso, irmão, só é possível por meio de Cristo. Porque se tirar a graça, se tirar Jesus da minha vida, da sua vida, irmãos, vai dar problema. Vai dar problema. Você já experimentou essa paz com Deus? Essa alegria da reconciliação, da salvação? Confie em Jesus a cada dia, irmãos. E desfrute destes benefícios, dessas bênçãos, porque você é justificado. Apesar, você é justificado. Você perante ao Senhor é justo, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê quem? Cristo, o sangue de Cristo que nos justificou. Isso é lindo demais. Eu gostaria de ler o versículo 8 novamente com os irmãos. Pedir a Kézia para colocar o versículo 8. Está na NVI? Tá, ok. Vamos todos juntos? Mas Deus... Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez? Ficou tão lindo. Vamos lá. Mas... Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que verdade linda, bíblica. Então desfrute desses benefícios. Continue andando com Deus em meio aos problemas, às tribulações. Não desanime, irmãos, continue a sua jornada de fé, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos um lugar separado para que nós possamos desfrutar dessa presença maravilhosa. Amém, irmãos? Que essa reflexão toque o seu coração, te abençoe poderosamente, que você tenha uma semana abençoada. Nesse momento nós vamos convidar o pastor Orbílio aqui e vamos dar início ao nosso momento de ceia do Senhor. Que você seja abençoado em nome de Cristo. Boa noite aos irmãos, Deus abençoe a todos, mais uma vez sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvamos a Deus, por essa noite, por tudo que temos participado, e agora vamos participar também desse momento muito especial, que é a celebração da ceia.